as boas-vindas ao engenheiro Nuno Flores. Nuno, pedia para retirar a mute, aliás. Estou a praticar os meus dotes de mimo, portanto. Exato. Portanto, já esteve no painel anterior, em que foram discutidos já vários aspectos do impacto como a robótica pode ser usada para resolver alguns dos impactos da pandemia e também como é que a pandemia permite impulsionar aqui a robótica. E não sei se agora a apresentação que nos vai fazer se tem aqui algum tipo de ligação a esse painel. Sim, a apresentação que vou fazer é de um projeto que a Introcis preparou. Aliás, ele é um projeto que foi preparado com o apoio do Fórum Lisboa no âmbito do Portugal 2020 e que está aqui relacionado com os sistemas de visão inteligente aplicados na área da robótica, neste caso para a detecção de problemas de qualidade na aplicação de colas na produção de veículos automóveis. É uma aplicação de natureza industrial, é uma aplicação de robótica numa área em que realmente a grande parte da inovação está relacionada com o sistema de visão, não é propriamente com a aplicação do robô. Então pronto, se calhar convidava a começar a apresentação. Com certeza. Convido o público a colocar questões no Q&A cá em baixo. Não sei se já estão a ver a meu monitor. Já? Eu vou começar, está bem? O vídeo tem um texto que é autoexplicativo e, portanto, eu vou estar em silêncio. No final, se houver alguma questão, obviamente estarei ao dispor, está bem? Muito bem. Como todas as respostas, o CQ começou com uma pergunta. Como garantir a qualidade na aplicação de cordões de cola estrutural? A aplicação de cordões de cola estrutural é um processo fundamental numa das indústrias mais valiosas do mundo, o fabrico automóvel. E o CQ foi desenvolvido para validar industrialmente duas soluções inovadoras para ela. Cofinanciado no âmbito do programa P2020 pelo governo português e pela Comissão Europeia, o CQ nasceu com um amplo leque de objetivos. Entre outros, garantir a qualidade da aplicação de cordões de cola com uma solução que permita a identificação e correção de falhas em tempo real. E também com uma solução eficiente e com baixo custo de implementação e integração. Detectar e diagnosticar potenciais falhas das máquinas. Melhorar os processos produtivos na indústria nacional. E aumentar a competitividade dos clientes industriais da Introsis. O projeto começa na definição de requisitos industriais e casos de uso para os processos de inspeção e arquitetura do sistema. Segue-se a implementação, teste e validação dos demonstradores TRL5 e 6 nas instalações da Introsis. E depois, a implementação, teste e validação das linhas piloto TRL7 e 8 nas linhas de produção do parceiro industrial. Na etapa da industrialização, a solução é explorada em termos de modelos de negócio, estratégia comercial, estudos de mercado, licenciamento e formação. Seguindo-se a disseminação industrial e científica e, finalmente, a fase da gestão. O CQ é, por definição, uma busca, e essa busca alcançou o seu destino, nomeadamente a concretização de um sistema de inspeção de cola durante a aplicação, capaz de detectar automaticamente e em tempo real defeitos de estreitamento, interrupção e alargamento. E a concretização de um sistema de inspeção de cola após a aplicação, capaz de detectar automaticamente defeitos de estreitamento, interrupção, alargamento e posicionamento em menos de um segundo. Para além disso, conseguiu a análise estatística dos resultados. O diagnóstico automático do estado do equipamento, a correção automática das falhas corrigíveis e a realização de um demonstrador científico e de uma linha piloto industrial. Estes resultados são aplicados num pré-demonstrador constituído pelo sistema iSent, numa estação de aplicação de cola com apoio de um robô.
Foi ainda desenvolvido em ambiente laboratorial, mas representando uma realidade industrial, um demonstrador que permite a aplicação, verificação e correção de defeitos. Uma linha piloto com o iSent foi instalada na linha de produção de monovolumes na área das carrocerias da Volkswagen Auto Europa. Em 2018, a Introsis participou pela primeira vez na EMAF, a maior feira industrial portuguesa, apresentando o primeiro demonstrador do CQ no stand da Produtec. Em maio de 2019, o projeto foi apresentado no primeiro Congresso de Robótica Colaborativa. E em junho, na Altice Arena, na mostra PT 2020, Fazemos Portugal. Estivemos no TEC Portugal, ao lado dos inovadores nacionais, no Instituto Politécnico de Bragança, num debate sobre soluções de tecnologia disruptiva, transformação digital e indústria 4.0, e na Universidade da Extremadura, em aula aberta sobre o tema A contribuição dos ensaios não destrutivos para os zero defeitos na indústria, o projeto CQ. A caminho da conclusão do projeto, fizemos no Centro de Empresas Inovadoras a apresentação pública dos resultados. O CQ procura, verifica e assegura a qualidade. Mais do que um projeto, representa a filosofia da Introsis, uma forma de estar no presente, de olhos postos no lugar que a indústria portuguesa pode e deve ocupar na indústria do futuro. É só isto, João. Muito bem, muito obrigado aqui pela apresentação deste vosso produto. Portanto, isto aqui trata-se, este produto trata-se de um robô que permite a inspeção visual da cola, não é? Utilizando sistemas de visão artificial, sim. Muito interessante. E quais é que são os maiores desafios quando desenvolvem um sistema deste tipo? Porque quando falamos em visão computacional, nós temos sempre muita variação das condições de luminosidade. Quando falamos em ambientes industriais, temos as câmaras que podem sofrer algum tipo de vibração ou de poeira que podem de alguma forma perturbar a calibração que vocês configuraram inicialmente. Quais é que são as maiores dificuldades que encontraram para desenvolver este produto? Bem, assim, este produto, as grandes dificuldades, a Introsis quando começou foi para o desenvolvimento de robôs móveis para outdoors. E a situação de robôs móveis em outdoors é que tem um nível de complexidade e de imprevisibilidade que realmente adiciona muita complexidade a qualquer aplicação. Em ambiente industrial, existe um sistema muito mais controlado, porque desde que bem mantido, desde que limpo de forma periódica e alvo da manutenção que todos os sistemas devem ser objeto, é muito mais fácil garantir que estão reunidas as condições perfeitas para fazer a análise e inspeção a que o sistema se dedica. E, portanto, aqui a questão passa mais por nós sermos capazes de garantir que dotamos o nosso sistema da capacidade de aprender quando, por exemplo, comete erros. E se identifica uma falha que não é uma falha, nós temos que ter a capacidade de, na próxima vez que aquela falha ocorrer com aquele tipo de especificidade, nós a aceitarmos como um resultado aceitável e não como um resultado negativo, para não estarmos a pedir a atenção humana quando ela não é necessária. Porque nós definimos um conjunto de requisitos e de características que definem aquilo que é uma boa aplicação, mas depois há casos em que, sendo borderline, isso nos obriga a ter que definir novos intervalos para aquilo que é bom e para aquilo que é mau, e é deste sistema de aprendizagem contínuo que nós começamos a realmente ter, com o passar do tempo e com uma maior amostragem, uma verdadeira definição daquilo que é uma aplicação aceitável ou não é uma aplicação aceitável para o efeito a que se produz, a que se propõe a produção daquela peça ou daquele determinado componente. E aqui está a verdadeira complexidade, porque, como eu dizia inicialmente, tecnologicamente, colocar máquinas a ver não é inovação disruptiva, nem lá perto.
não é? A forma como nós programamos o sistema e como permitimos que o sistema identifique uma falha e tenha a possibilidade de fazer a correção da falha quando ela ocorre. Este sim, o mecanismo de inteligência que está subjacente à implementação é onde existe aqui a parte de inovação e é onde existe a criação de valor por parte da nossa empresa. Então, e nesse sentido, quais é que, já percebi que existe esse mecanismo de aprendizagem, imagino que os vossos clientes, onde vocês instalam este tipo de máquinas que tenham configurações diferentes, com casos diferentes, esta aprendizagem que vocês fazem, ou que a vossa máquina faz, é qualquer coisa que vocês conseguem depois transportar entre clientes, ou cada instalação é customizada e tem de ser, e portanto essa aprendizagem serve apenas para aquele caso específico? Neste caso, é somente, cada caso é um caso, portanto a necessidade de customização faz parte do serviço que a nossa empresa apresenta e ao fim e ao cabo é também a forma de nós pagarmos as despesas no final do mês, não é? Porque os sistemas de inteligência artificial aplicados a aplicações robotizadas ou utilizados em aplicações robotizadas realmente têm esta necessidade de analisar cada caso de forma particular. E como cada fábrica, existem realmente fábricas onde os produtos são transversais e onde a implementação de um sistema podia ser feito de uma forma mais simples, o copy-paste, não é? A verdade é que a maior parte das fábricas não produzem o mesmo tipo de carros e produzindo carros diferentes, isso obriga a que essa análise tenha que ser feita para cada marca, para cada aplicação e também tendo em conta aquilo que depois são os requisitos de qualidade de cada construtor. Exatamente. Tenho aqui uma questão que vem do público, vem do Manuel Pereira, que pergunta que tipo de sensores é que vocês utilizam? Assim, qualquer sensor off the shelf, nós muitas das vezes procuramos utilizar sempre a solução mais económica para o nosso cliente, porque os sistemas de visão ou qualquer tipo de sistema de sensor, nós basicamente integramos produtos que sejam off the shelf, que sejam comercialmente o mais provados e o mais fáceis de aceder possível. Para que seja fácil de encontrar, para que seja fácil de substituir no caso de se avariar e para que sejam o mais baratos possíveis, porque há sempre uma lógica economicista na aplicação, no desenvolvimento deste tipo de aplicações. Portanto, se estamos a falar de um cliente, por exemplo, da indústria de engarrafamento, que já utiliza um determinado conjunto de sistemas de visão, nós o que fazemos é adaptamos esses sistemas já existentes, porque eventualmente já terão spares para poder utilizar e utilizaremos o mesmo tipo de equipamentos para implementar nos nossos projetos, porque, mais uma vez, o sistema aqui não é o hardware, aqui o segredo não é o hardware, o sistema aqui é a inteligência que está por trás, é o código, é o software que nós desenvolvemos e que é customizado a cada aplicação de cada cliente. Muito bem. Portanto, vocês fazem principalmente integração de componentes de sensores e de câmaras e depois fazem o desenvolvimento do software customizado para cada cliente. Será assim? Exatamente. Os componentes, a inovação está no desenvolvimento de software e na integração. O processo de integração e garantir que a tecnologia funciona de forma harmoniosa e que entrega os resultados que são pretendidos pelo cliente é o truque do negócio. E depois o desenvolvimento do software, que cada cliente tem um conjunto de requisitos, procuram ver determinado tipo de analíticos para análise de determinado tipo de características dos diversos produtos. E é aí que nós realmente sentimos a dor do nosso cliente e sentindo essa dor podemos preparar a solução que ajuda a reparar ou a minimizar o efeito dessa dor. E portanto, hoje em dia é sobretudo não procurarmos estar continuamente a reinventar a roda, é usar as rodas que nos ajudam a resolver os problemas e depois ser capazes de montar toda a estrutura de software que permite ter acesso aos analytics, à identificação das falhas, dos erros que pretendemos evitar. Sim, mas e nesse sentido, pensando nessa ideia de não reinventar a roda, tem exemplos de projetos em que tenham usado num cliente e que tenham depois conseguido instalar noutro cliente a mesma solução a que chegaram inicialmente? Ou
estamos sempre todas as customizações são inevitavelmente diferentes e não podemos ter aqui um produto que conseguimos facilmente quase comprar online e enviar para a fábrica onde quer que ela esteja. Em termos de hardware, procuramos sempre sugerir os equipamentos com que fizemos o primeiro ou o último projeto que integramos, até por uma questão de facilidade de entrega do projeto. É como digo, muitas das vezes são os clientes que apresentam essa necessidade de customização e depois não nos podemos esquecer que tecnologicamente estes produtos tornam-se obsoletos com alguma facilidade e que, portanto, nos obrigam a estar constantemente a implementar estas novas tecnologias, a fazer face a estes novos desafios. Mas a verdade é que a evolução tecnológica cada vez mais faz com que a integração dos equipamentos seja feita de uma forma mais simples e sem tanto esforço. E como hoje em dia o grande paradigma da indústria é esta a questão das redes de dados estruturados estarem em todo lado, cada vez mais estamos no domínio dos POS ou do Power over Ethernet para a utilização dos diversos aplicativos e são esses com que, de norma geral, costumamos trabalhar. Portanto, estamos realmente perto de ter uma configuração de produto, a não ser que o nosso cliente nos diga, eu não quero a câmara dessa marca, quero antes a câmara desta marca, porque já tenho uma relação com este fornecedor ou já tenho equipamentos no meu chão de fábrica instalados com estas características e prefiro manter estas características e não estas que me estás a oferecer. Muito bem. Enquanto ainda não passamos para a sessão de encerramento, mais uma questão mais, se calhar, virada para o tema desta quarta edição, que é a robótica e a pandemia. De que forma, ou de que forma é que o Nuno vê aqui, se houve algum impacto, houve alguma maior adoção pelas empresas de sistemas automatizados para tentar colmatar falhas humanas, porque falámos no painel de discussão, eu sei que disse que se não há procura de mercado, então as fábricas também têm de parar porque não têm de produzir, porque não há compradores, não é? Mas existem inevitavelmente áreas da indústria onde a produção continua a ser importante, não é? Falamos em saúde, falamos em indústria agroalimentar, isto são indústrias que inevitavelmente não podem parar porque nós continuamos a comer e continuamos a necessitar de medicamentos. Será que este ou outros exemplos houve uma maior industrialização ou uma maior automação ou não houve impacto durante a pandemia ou agora nesta fase já mais após 6 meses? Eu pessoalmente não tenho capacidade de analisar ou de fornecer informação sobre esse impacto em projetos de investimento na área da robótica e da automação industrial. Eu não tenho essa capacidade. Posso, no entanto, dizer-lhe que eu não notei qualquer tipo de diferença na procura deste tipo de sistemas e não seria expectável que numa altura de forte pressão económica que houvesse fortes projetos de investimento a não serem indústrias que estivessem realmente num processo de crescimento em virtude das consequências daquilo que foi o confinamento e a pandemia. Mas seja como for, para se fazer estes processos de investimento é necessário empresas que os executem. E se essas empresas estão confinadas ou se têm dificuldades na sua mobilidade, obviamente que a execução desses projetos torna-se de maior dificuldade e seria expectável que o impacto da pandemia fosse aqui um pouco transversal também a toda a indústria da automação e da robótica, pelo facto de que não são também soluções que se estudem e que se preveiam de um dia para o outro ou que se façam sem um planeamento adequado, tanto do investimento como da solução tecnológica. Muito bem. Muito obrigado pela apresentação e por partilha de toda esta experiência do mundo da robótica mais industrial e empresarial. Na primeira sessão, relembro, tivemos uma visão mais de investigação com um projeto do Instituto Superior Técnico. Agora, com a Introsys, tivemos uma visão mais industrial e mais próxima do mercado. E agora, já de seguida, vamos passar à sessão de encerramento, para a qual eu vou convidar o André Martins. Obrigado.